escolheu. Andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Olá, bom dia. Meu nome é Alisson, sou seminarista da FATESU e fui convidado pelo pastor Rodrigo para estarmos juntos nessa manhã, trazendo mais uma reflexão na nossa série de mensagens que tem como título A Playlist do Deserto, baseada nos salmos de romagem, os cânticos de romagem, onde os hebreus cantavam esses cânticos quando estavam peregrinando para cultuar a Deus em Jerusalém. E o tema da nossa reflexão de hoje é baseado no Salmo de número 127, onde nós vamos refletir aqui sobre o trabalho. O texto do Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quando nós começamos a refletir sobre o trabalho, surgem algumas perguntas para a nossa reflexão, e é esse o nosso objetivo para a nossa reflexão nessa manhã. E algumas perguntas que nos surgem é: por que nós trabalhamos? Qual é o objetivo do nosso trabalho? Uma outra pergunta que surge é: será que nós trabalhamos para viver? Trabalhamos para sobreviver? Ou então, continuando essa pergunta, agora com uma outra pergunta, será que nós então vivemos para um trabalho, em prol de uma missão, em prol de um trabalho, ou seja, em prol a uma missão? E outra pergunta: o que é que isso tudo tem a ver com a vida cristã? Para nós iniciarmos a nossa reflexão, eu trago aqui uma frase do filósofo e teólogo cristão francês Jacques Ellul, que diz o seguinte: o primeiro grande fato que emerge de nossa civilização é que hoje tudo se tornou meios, não há mais um fim, não sabemos aonde vamos. Jacques Ellul aponta aqui uma grande ameaça para o nosso contexto atual, o século XXI, onde parece que nós estamos vivendo por meio dos meios, mas esquecendo por que nós fazemos as coisas como o fim das coisas a qual nós fazemos. Então eu destaco aqui alguns pontos que trazem para nós a importância do trabalho. O trabalho é muito importante, por quê? Em primeiro lugar, porque Deus trabalha. Nós vemos no Salmo de número 127, a condição, falando a respeito do Senhor, dizendo: se o Senhor não constrói a casa, se o Senhor não cuida da cidade, então essa condição C indica que o Senhor está trabalhando. Evidente que o nosso trabalho é muito importante, mas nós vemos que o texto aponta para a condição de que o Senhor, se Ele não faz, indicando que o Senhor então trabalha. Fato é que o Senhor também demonstra o seu trabalho na criação. Ora, na criação Deus criou todas as coisas, formou o homem com suas próprias mãos. A criatividade de Deus, a criatividade que emana da sua mente, e, portanto saindo também de sua voz e criando todas as coisas, indicam a atividade, o trabalho, o verbo criar, e assim então Deus criou e formou todas as coisas por meio do seu trabalho. Outra indicação nas Escrituras de que o Senhor trabalha é quando Jesus, quando foi questionado pelos fariseus, quando efetuou uma cura no dia de sábado. Então os fariseus o questionaram a respeito de por que então Jesus estava realizando milagres no dia de sábado, e Jesus disse em João capítulo 5, verso número 17, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então o primeiro ponto de que o trabalho é importante é porque Deus trabalha. E se Deus trabalha, nós como imagem do Senhor, imagem e semelhança do Senhor, isso implica que é algo inerente a nós como seres humanos, porque se o Senhor trabalha, assim também nós temos algo inerente no nosso coração e essa necessidade também de trabalhar. O segundo ponto que destaca para nós a importância do trabalho é que é no trabalho que nós dedicamos a maior parte do nosso tempo.
Veja comigo que o dia possui 24 horas. O sono bem dormido, aquilo que a ciência indica para que nós possamos ter um bom descanso, é de dedicar pelo menos 8 horas do nosso dia dormindo. Lá se foram das 24 horas, 8 horas, e nos restaram agora 16 horas para nós vivermos o dia. Dessas 16 horas, com um trabalhador de carga horária semanal de 44 horas, como a maioria de nós, esse trabalhador então dedica pelo menos 10 horas no seu trabalho, o seu horário de almoço e também o seu deslocamento para o seu trabalho e o seu deslocamento novamente para casa. Lá se foram mais 10 horas, nos restam então apenas 6 horas para demais coisas. Portanto, é onde nós dedicamos maior parte do nosso tempo no nosso trabalho, cerca de 10 horas por dia trabalhando. E o terceiro ponto que eu destaco sobre a importância do trabalho é porque é no trabalho onde a vocação é despertada. Em Gênesis capítulo 2, versos de número 15 a 20, nós vemos que antes mesmo da queda do homem e da queda da humanidade, nós vemos que o Senhor Deus deu uma função para a humanidade. A função que o Senhor Deus deu para Adão era de cultivar a terra, de cuidar do jardim, era de dar nome aos animais. E ali nós vemos então que Adão já exercia uma função, já exercia um trabalho, já exercia uma vocação dada por Deus para Adão. Em Gênesis capítulo 3 nós conhecemos a história, nós vemos a história da queda, e ali nós vemos no verso de número 19, onde Deus aponta uma consequência do pecado de Adão, dizendo que agora, pelo suor do seu rosto, Adão teria que comer e viver e buscar o seu pão. Então nós vemos que Gênesis 2 aponta a vocação inerente na criação do Senhor, algo da parte de Deus para o homem. Em Gênesis 3 nós vemos a distorção do pecado, o pecado entrando no mundo, e essa distorção então de todas as coisas, inclusive do trabalho. Ora, não é o dinheiro ou as posições ou os diplomas que alguém possa ter que são maléficas por si só. Essas coisas não possuem ruindade na sua natureza, mas é o coração do homem que corrompe todas essas coisas, corrompe inclusive, aqui no nosso tema dessa manhã, corrompe inclusive o trabalho. O que isso aponta para nós sobre a vocação? Quando nós vemos agora o novo nascimento, a regeneração em Cristo, Efésios capítulo 4, verso número 24, aponta que quando nós somos regenerados em Cristo, nós nos revestimos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E aqui o apóstolo Paulo começa a descrever uma lista daquilo que faz parte dessa nova natureza, dessa regeneração. E um dos itens dessa lista fala sobre o trabalho. Alguns versos adiante, no verso 28 de Efésios capítulo 4, Paulo começa a dizer assim: o que furtava, que não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Portanto, nós vemos nos textos bíblicos que o trabalho faz parte da vocação de Deus. Portanto, o trabalho é importante por 3 motivos. Primeiro, porque Deus trabalha. Segundo, porque é onde dedicamos a maior parte do nosso tempo. E em terceiro lugar, porque é onde a nossa vocação é despertada, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, como os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que o Senhor está nos vocacionando, nos chamando, Ele vai indicar também por meio do nosso trabalho. Historicamente, nós vemos que a Reforma trouxe uma nova visão a respeito do trabalho, uma nova cosmovisão, uma forma diferente de enxergar o trabalho. Antes da Reforma, o foco do trabalho, falando de textos bíblicos, era a queda do homem. Portanto, então, trabalhar e do suor do seu rosto retirar o seu pão. Então o foco era como se o trabalho fosse um fardo, fosse um castigo. Mas com a Reforma, os reformadores trouxeram uma outra visão a respeito do trabalho, e essa visão é justamente a visão de que o trabalho é um dom de Deus, faz parte da vocação de Deus, faz parte de algo que o Senhor está nos chamando para exercer e então cumprirmos a vocação e o chamado que o Senhor está nos dando. Então, com base nisso, nós temos 3 pontos no Salmo 127, onde os 2 primeiros apontam 2 opostos que nós, como cristãos, precisamos evitar, e o terceiro deles é o que traz, então, aquilo que nós devemos aplicar em nossa vida. 2 opostos quando falamos a respeito do trabalho. O primeiro deles é a falta de empenho humano. Quando lemos o terceiro verso desse texto,
onde a Bíblia diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Alguns podem interpretar da forma onde haverá falta de empenho humano, uma vez que é o Senhor que está fazendo todas as coisas. Em outras palavras, a preguiça, já que o Senhor é que está fazendo, se é Ele que edifica a casa, se é Ele que guarda a cidade, então, já que é inútil levantar cedo, então não preciso me empenhar tanto assim. Ora, alguns poderiam até mesmo utilizar esse tipo de pensamento também pensando a respeito do seu futuro. Bem, se o futuro pertence a Deus, uma vez que Ele é onisciente, conhece o presente, o futuro, conhece também o passado, e a onisciência de Deus governa e rege todo o mundo, inclusive a história do mundo, então eu não preciso me empenhar no hoje, não preciso me empenhar no presente. Assim também, outros poderiam pensar: bem, se a salvação pertence a Deus, o monergismo, e essa é a nossa ideia, a nossa característica na fé reformada, então eu não preciso me preocupar e me empenhar com uma vida santa, uma vez que a salvação pertence a Deus. Tal tipo de pensamento nos leva a uma falta de empenho humano. E tal tipo de pensamento era o que estava acontecendo com os Tessalonicenses. Alguns dos Tessalonicenses, uma vez que a segunda volta de Cristo era pregada e eles estavam aguardando ansiosamente por esse momento, alguns Tessalonicenses não estavam trabalhando. Na iminência da volta de Cristo, alguns colossenses não trabalhavam. Assim, então, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e nós encontramos um texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 ao 12, onde Paulo diz assim: quando ainda estávamos com vocês, falando para os Tessalonicenses, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Assim então Paulo escreveu aos Tessalonicenses que, uma vez que estavam esperando a vinda de Cristo, que é uma promessa da parte do Senhor, agora estavam tendo uma falta de empenho humano, porque estavam baseando a sua fé apenas naquilo que fala da ação do Senhor, e isso é evidente, isso é notório, mas não estavam também aplicando o seu próprio empenho na sua vida e também no seu trabalho. Aqui nós vemos então os Tessalonicenses como exemplo daqueles que estão vivendo uma vida de preguiça, uma vida sem o empenho humano. Nós lembramos de uma canção onde nós ensinamos para as crianças. Essa canção diz assim: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. E a canção continua dizendo: ó, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. E o segundo oposto que nós encontramos, uma vez que o primeiro oposto é a falta de empenho humano, agora nós vamos para um outro extremo. E esse outro extremo, esse outro oposto, é justamente quando falamos sobre o empreendedorismo, ou seja, o empreendimento meramente humano. Lembramos da história de Babel, onde nós vemos que ali os humanos, os homens, se reuniram para construir uma torre e eles colocaram esforços meramente humanos, inclusive com o intuito de desafiar a Deus na sua construção. Babel foi edificada com um empenho meramente humano, sem a dependência, sem o descanso do Senhor, sem entender que é Ele que edifica a obra. E nós vemos que a própria história da Torre de Babel, o Senhor interviu, porque quando o Senhor não permite, ali então Ele põe a sua mão e Ele põe fim naquilo que está contra a sua vontade. Então nós vemos nesse outro oposto um alto empenho humano, mas sem a graça de Deus. Nós vemos nesse outro oposto a presunção, nós vemos a altivez, nós vemos a arrogância. Lembramos do texto de Tiago, capítulo 4, verso número 6, onde as Escrituras dizem que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que buscam um empreendimento meramente humano acabam por vezes caminhando em altivez, em arrogância, em presunção, e acabam também gerando essa resistência da parte do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Alguns poderosos acham que podem fazer tudo, mas não percebem o quanto não passam de pó diante do Senhor. Ora, foi assim com Nabucodonosor, um rei que no auge do seu império nutriu uma arrogância no seu coração,
Tal arrogância fez com que ele tivesse um sonho. Nesse sonho ele enxergou uma árvore frondosa, uma árvore gigante que chegava até o topo dos céus. E ali então, na interpretação desse sonho, cujo Daniel trouxe, a interpretação desse sonho indicava que Nabucodonosor era aquela árvore. E Nabucodonosor então, cheio da sua arrogância, da sua altivez, da sua presunção, como uma árvore que alcançou o topo dos céus, ali então o Senhor traz uma grande lição para Nabucodonosor, trazendo uma grande humilhação para que ele encontrasse a humildade e foi então humilhado pela força do Senhor para que reconhecesse quem de fato é o soberano. Assim também nós vemos que o empenho meramente humano acaba vindo muitas vezes para a nossa vida por meio das boas obras, ou seja, nos parece muitas vezes que pelas nossas boas obras nós vamos alcançar o favor de Deus. Assim também agimos como se a obra do Senhor fosse algo que dependesse de nós, como se nós estivéssemos fazendo as coisas para o Senhor. Outros de nós também acabam utilizando um tipo de trabalho como se nós estivéssemos fazendo o trabalho que Deus não está fazendo, com um esforço meramente humano, um esforço e um empreendimento meramente humano. Assim então, nós trabalhamos e trabalhamos, um trabalho intenso, porém um trabalho sem resultados. O Eugene Peterson traz para nós uma reflexão no seu livro, falando sobre os peregrinos que estavam ali chegando em Jerusalém. E ele traz essa ilustração, trazendo uma reflexão de forma lúdica, onde alguns peregrinos estavam chegando em Jerusalém, ali, depois de uma peregrinação, e alguns começavam a se gabar. Uns diziam: olha, eu vim de mais longe, eu caminhei tantos quilômetros. O outro dizia: eu caminhei mais quilômetros. O outro já dizia: bem, eu vim com tantos animais, eu vim de uma viagem muito longa e muito cansativa. O outro dizia: eu trouxe muitos vizinhos. O outro dizia: mas eu trouxe muitos familiares. E assim então começava um burburinho, cada um se gabando daquilo que eles estavam fazendo, como se eles estivessem fazendo coisas melhores que os outros. Porém, enquanto estava acontecendo esse burburinho, alguém começava a cantar a canção do Salmo de número 127, onde essa canção dizia: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os guardas. E assim então essa canção trazia esse tom de humildade e esse tom de dependência da parte do Senhor. Em terceiro lugar, nós percebemos aqui entra então o ponto que nós precisamos aplicar para a nossa vida, nem o extremo da falta de empenho humano, também nem mesmo o outro extremo de empreendimentos meramente humanos, mas o terceiro ponto nos traz a verdadeira aplicação para a nossa vida. O trabalho tem como o fim os relacionamentos. Ora, o trabalho é apenas o meio para chegarmos aos relacionamentos. O verso de número 3 do Salmo 127, as Escrituras dizem assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Quando nós vemos a poesia hebraica traz para nós uma rima diferente da forma ocidental que nós compreendemos. Na rima ocidental nós vemos rimas pelas palavras, mas na poesia hebraica nós vemos rimas de ideias. A primeira ideia contida no texto do Salmo 127 é a ideia do trabalho, ou seja, algo que acaba nos desgastando, algo que exige o nosso empenho. Mas a outra parte do Salmo nos traz a rima justamente de um descanso, justamente do fim para que o trabalho aconteça. E aqui então nós vemos que o fim para o trabalho e são os relacionamentos. Por um lado, os relacionamentos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, e por outro lado, os relacionamentos dentro do próprio trabalho. Portanto, nós trabalhamos pela vocação que nós recebemos da parte do Senhor. Trabalhamos pelos relacionamentos, trabalhamos porque dentro do nosso trabalho, uma ou outra semente que nós como semeadores possamos espalhar em meio ao nosso trabalho, uma ou outra semente pode germinar da parte do Senhor e culminar em salvação. Assim então é o nosso objetivo em meio ao nosso trabalho. O trabalho é apenas o meio, mas o fim é a vocação e os relacionamentos. Trabalhamos pelo vínculo, pela amizade. Trabalhamos para ser bênção na vida de alguém em meio ao nosso trabalho. Por outro lado, falando também agora da nossa família, trabalhamos para sustentar a nossa família, não apenas de forma financeira, mas em todos os aspectos.
trabalhamos para trazer esse sustento para a família. Uma família que trabalha, os pais que trabalham, uma família que trabalha talvez um trabalho familiar. Esse trabalho então traz ensinamentos para os seus filhos, traz uma estrutura familiar, traz algo que traz uma edificação familiar e também, falando nesse aspecto, traz uma edificação para os filhos. Da mesma forma, então, é do fruto do trabalho que vem os melhores momentos, ou seja, o fim do trabalho, o objetivo do trabalho, e os melhores momentos é o estar com a família, é o estar com os amigos, é o estar com os nossos relacionamentos. O trabalho, portanto, é apenas o meio para se chegar ao fim, para se chegar a um objetivo. E eu finalizo lembrando de uma canção onde o autor descreveu nessa canção como se o Senhor estivesse cantando para nós. E essa canção diz assim, uma frase dessa canção diz assim: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que possamos aprender com o Salmo de número 127, que o trabalho é apenas um meio para se chegar ao fim, e esse fim é o relacionamento familiar, esse fim é o relacionamento no nosso ambiente de trabalho, esse fim é o nosso relacionamento com as pessoas, e esse fim também é exercer a nossa vocação da parte do Senhor para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse momento, por essa manhã, e oramos para que o Senhor continue abençoando a nossa vida, despertando a nossa vocação, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós como boas obras da parte do Senhor. Mas que essas boas obras não sejam feitas com empenho meramente humano, mas que sejam feitas da parte do Senhor e com o Senhor. Não sejam apenas também, Senhor, a falta do nosso empenho distantes do propósito do Senhor, mas que seja com esse entendimento do descanso. É teu, todo o trabalho é teu, e o nosso trabalho é descansar em Ti. O nosso trabalho é confiar em Ti. O nosso trabalho é seguir a jornada, confiantes de que o Senhor é o nosso Deus, e que se o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Recebe, Deus, o nosso coração e continua abençoando o seu povo, em nome de Jesus. Amém.